Então, bom dia a todos, Quero agradecer a organização pelo convite, pela oportunidade que nós tivemos nos nossos grupos estarem aqui se apresentando e mostrar essa parceria que a gente faz. Eu costumo dizer que ela transcende hoje os limites do Brasil, porque a gente tem parceria também com professores na Austrália, O Guilherme Longo, que é o nosso grande parceiro e, na verdade, um grande incentivador dos nossos trabalhos, das nossas pesquisas e parcerias, e também em Portugal. O grupo de transportes, de economia dos transportes, a gente tem como, eu acho que colocou foi a minha apresentação primeiro, a gente tem como objetivo trabalhar e desenvolver pesquisas e inovação para o desenvolvimento de políticas públicas de transportes e de turismo, mas que, sobretudo, contribuem para o desenvolvimento de destinos. Então, hoje é um grupo na UNB, ele está vinculado ao programa de pós-graduação em transportes, do qual eu fui aluna de mestrado há muito tempo, nem vou contar quanto, e recentemente terminei também o doutorado. Então, é um programa que tem mestrado e doutorado na área de transportes. A nossa área de pesquisa, principalmente desse grupo, é de planejamento de transportes. Eu sou uma das pioneiras a trabalhar com o planejamento de transportes para o turismo, Minha tese é a primeira dentro desse departamento. Esse programa ele é vinculado ao curso de Engenharia Civil no Departamento de Tecnologia da Universidade de Brasília, onde nós também temos um centro de excelência em turismo. Então, nós temos professores hoje, pesquisadores que fazem parte da geografia, da própria engenharia, dos transportes, de trânsito, na área de transporte, comportamento, na área dos passageiros que utilizam os transportes, e aí a gente vai trabalhar muito com travel behavior dos turistas, na área do turismo. Eu sou geógrafa e trabalho com planejamento dos transportes em destinos turísticos. Nós temos turismólogos nesse grupo e aí nós temos professores e alunos. A Carla é uma membro desse grupo também, pesquisadora internacional. Nós temos o Guilherme, o nosso coordenador desse grupo, que é o professor José Augusto, meu orientador no mestrado e no doutorado, e hoje meu companheiro, parceiro de pesquisa. Ele faz parte do grupo que a Carla hoje é co-líder junto com o Marcos, o grupo de transportes e turismo. Então, de uma forma geral, qual que é o nosso intento hoje? É que a gente tenha mais pesquisadores trabalhando os transportes sob a perspectiva do turismo. Então, nós constituímos essa rede com parceiros dentro e fora da universidade, e a ideia é que também novos alunos, acho que a gente já teve 5 alunos de turismo, foram bacharéis em turismo, fazendo mestrado no que a gente chama de a sigla PPGT, no curso de pós-graduação, e foi muito rico até para os próprios professores e que culminou na existência hoje desse grupo de pesquisa. É isso, gente. Bom, para dar sequência, agradecer a Elisângela pela apresentação do grupo liderado pelo professor José Augusto, na UNB. Então, a gente pensou numa organização da mesa da seguinte forma: a gente vai ter uma apresentação básica de 15, 20 minutos de cada um, e ao final a gente vai ter a apresentação dos materiais que eu comentei com vocês, do Paulo, do Rafael e da Priscila. O professor Rodrigo é o mediador, então ele vai cuidar do nosso tempo. Então, Rodrigo, fique à vontade para dizer aí se está extrapolando ou não. Eu vou começar a falar, então, se você puder, enfim, Carlos, já está passando os seus 15, 20 minutos, você me avisa. E a gente deixou ao final para dialogar, para a gente ter perguntas e para a gente conversar mais sobre os assuntos tratados aqui e sobre as expectativas de vocês. É muito interessante ver o interesse das pessoas sobre a interface transporte e turismo. Eu estou muito curiosa para escutar vocês também. Qual o interesse deles, como é que funciona. Bom, a apresentação que eu preparei aqui para hoje, ela tem a ver com uma pesquisa que a gente tem feito, que é sobre a questão da inteligência.
Então, assim, muito se fala, eu acho que a questão muitas vezes assim, a questão da sustentabilidade, da inteligência, da criatividade, vira modismo e às vezes a gente perde um pouco o foco das coisas. E aí me intrigou muito essa questão do que seria turismo inteligente, o que seria destino turístico inteligente, até porque a gente escuta muito falar sobre cidade inteligente. E lá em Engenharia de Transportes, no mestrado e doutorado que eu cursei, a gente tem uma cadeira, a gente tem pesquisas sobre sistemas inteligentes de transportes. Uma coisa que eu percebia lá era que pouco se falava sobre turismo, né? Então eu tinha muito contato com sistemas inteligentes de transportes, tem uma série de metodologias, uma série de programas que são utilizados, mas eu me perguntava, nossa, e como é que isso funciona para o turismo? Aí, recentemente, eu comecei a me ocupar da discussão sobre cidades inteligentes e comecei a perceber a mesma coisa. Poxa, muito se fala sobre cidade inteligente, até no passado eu tive uma experiência ótima, eu fui a MIT, nos Estados Unidos, conheci lá a estrutura deles, um laboratório que fala sobre cidades sensíveis, cidades inteligentes, me intrigou muito isso, eu fui buscar, fui pesquisar sobre isso, ter vivências nacionais e internacionais sobre o assunto. E aí eu me perguntava, mas e destinos turísticos inteligentes, como é que funciona isso? E uma das coisas que eu venho percebendo é que existe muita produção sobre cidade inteligente, existe muita produção sobre sistemas de transportes inteligentes, mas ainda não se fala sobre transportes turísticos inteligentes ou o papel desse transporte para o desenvolvimento de destinos turísticos inteligentes. Então, abre-se aí uma janela, uma oportunidade de pesquisa. Nos últimos meses, em parceria com outros membros que não estão aqui, o professor Sérgio Ribeiro e o professor Márcio, que eu tinha comentado, nós começamos a desenhar um capítulo de livro, provavelmente, que vai ser um capítulo de livro. É interessante porque, de repente, a gente descobre que vai ser um livro inteiro, né? Porque a gente tem feito um esforço tão grande de pesquisar e de tratar esse assunto, e aí a gente começou a se debruçar em criar ligações entre essas áreas. E aí, um pouco do que eu vou apresentar aqui também é um pouco dessa discussão. Só que pensando na transversalidade da economia criativa, me ocorreu que a gente poderia fazer um exercício de criatividade e pensar um exemplo de planejamento e gestão, não é uma resposta concreta, mas é um exemplo para a gente pensar junto, de aplicabilidade dessas noções de inteligência. Então, a minha apresentação ela vai mais ou menos nesse viés. Bom, acho que é isso aqui. Vamos ver se eu... Aqui eu quis trazer para vocês, porque muitas vezes eu tenho alguns trabalhos, às vezes participo de bancas, mestrados, doutorados, trabalho de graduação, e às vezes eu leio a seguinte frase: existe uma escassez de estudos sobre a interface transporte-turismo. Bom, não é bem verdade, né? Porque nos últimos 40 anos, 30 anos que seja, a gente tem uma produção internacional muito consistente e uma tentativa de produção nacional também que vem se tornando sistemática e forte. Então a gente não pode abrir mão disso. Ali eu coloquei só alguns exemplos de estudos, né? O Bridot ele cita um estudo muito interessante do CAL de 1985, eu coloquei ali, mas o CAL faz 9 postulados sobre a relação de transportes e destinos turísticos e turismo, que é muito interessante. A gente tem aqui Bridot, depois tem Palhares e Loma, que é a mesma pessoa, né, que é o Guilherme Loma Palhares, que é uma grande referência, né? Quem aqui estudou turismo e não estudou com a referência dos transportes turísticos, né, do livro Transportes Turísticos, que é esse de 2002. Page, em 2001, e depois revisitado em 2008, cria um livro, traduzido, né, na verdade, para o português, um livro Transportes no Turismo. E recentemente eu tive a oportunidade, junto com o Guilherme, com o Rafael Castro, que é quem eu vou apresentar um slide depois dele, do Brain de Aeroportos, a gente teve a experiência de fazer um livro sobre transportes e destinos turísticos, planejamento e gestão, do qual também a Elisângela é professor José Augusto, mas, se eu não me engano, são 9 colaboradores, tem cases no livro, e que é bem interessante nesse sentido. Mais recentemente, a gente tem uma edição especial de uma revista internacional, e aí tem um texto que é do Guilherme e do Duval, que está trazendo um novo approach, uma nova abordagem de se trabalhar os assuntos de transporte e turismo a partir da morfologia de destinos. Então, eu achei interessante também trazer isso, porque é uma grande novidade, saiu recentemente, colocar isso para vocês. Então, não dá mais para a gente falar que o assunto não é tratado. Eu não posso ter mais essa
essa justificativa, é pouco tratado. Né? A gente tem referências nacionais e internacionais, a gente tem isso já de uma maneira sistematizada, organizada, ou tentativas disso, porque tem estudos sobre estado da arte. Na minha tese de doutorado eu fiz um estudo estado da arte. No livro, o professor Tiago Aires da UFSCar e o professor Glauber Santos fazem um estudo sobre também a organização do conhecimento em transporte e turismo. Então, existem uma série de tentativas nesse sentido. Bom, uma coisa que intriga muito é crescimento e desenvolvimento, e aí, por mais que os modelos, sistemas de turismo, o Donald Guedes fez assim, na década de 80 um estudo e viu mais de 150 modelos de turismo, né? Imagina, a gente está aí mais de 30 anos depois, e aí, imagina quantos modelos, sistemas não tem tratando, né, a questão do turismo, mas em transporte e turismo, né? Como é que isso funciona? Então, uma busca na literatura, a gente vê que às vezes o transporte é tratado indiretamente, mas ele tem uma função aí de distribuidor geográfico da demanda, que é muito importante. Butler, né, coloca, que é muito conhecido nosso, de quem estuda o turismo, é o ciclo de vida, né? E aí a gente percebe o número de turistas versus tempo. Opa, o número de turistas, eles precisam ser distribuídos por transportes para eles chegarem, se deslocarem entre origem e destino. O Prideaux faz um estudo que ele percebe assim, uma perspectiva multidimensional, você tem uma relação entre transporte e desenvolvimento de destinos turísticos que precisa ser analisada, né? Você precisa analisar essas relações. Então, assim, eu não posso não olhar para esses aspectos teóricos, para esses modelos, para qualquer tipo de discussão que vai ser feita. Uma coisa que chama atenção e que tem me chamado a atenção nessa perspectiva de inteligência é que o que é inteligência, né? Então, assim, o que é inteligência, o que eu posso considerar inteligente hoje em um determinado aspecto, pode ser que para determinados grupos ou por determinado tempo, em determinado espaço, não é rotulado, tem um label de inteligente. E aí eu fui buscar um pouco na questão tecnológica, né, poderia ter que buscar em várias outras fontes, mas eu acho que a perspectiva histórica da evolução tecnológica é um caminho para a gente começar a pensar isso. E aí comecei a pensar numa linha do tempo de transportes, turismo e tecnologias da informação e comunicação. Uma percepção interessante é que os estudos demonstram que a evolução tecnológica dos transportes influencia no desenvolvimento dos destinos. Não precisa ir muito longe. Vocês vão concordar que se a gente tem a questão do modo aéreo, né, a popularização da aviação comercial, eu tenho a interconexão de pontos no espaço do globo terrestre de uma maneira facilitada, e que isso influencia o desenvolvimento de alguns destinos turísticos. Né? Então a gente tem, por exemplo, Prideaux, ele faz um estudo sobre a Gold Coast, ele vai mostrar como a Gold Coast era um balneário, como se tornou um destino turístico internacional, e como os transportes têm, ele não necessariamente foca nos transportes, mas tem uma parte do modelo dele que ele vai mostrar como o transporte tem uma influência sobre isso. E aí a questão dos aeroportos internacionais é uma ponta-chave para um destino turístico, né, ser considerado internacional nesse sentido. Então a gente vê essa relação muito clara. Então, olhando uma perspectiva histórica, a Revolução Industrial e as fases, né, da Revolução Industrial tem um ponto-chave para a gente pensar a evolução tecnológica dos transportes. Se a gente for olhar para a questão da internet, das tecnologias de informação e comunicação, eu destacaria o Web 1.0, o Web 2.0 e o que a gente está caminhando para o Web 3.0. Aí, só de maneira geral, o Web 1.0 estático, a gente tem um site na internet. O Web 2.0, eu tenho o quê? O usuário, produtor de conteúdo. É aquela história que a gente vai viajar e a gente vai olhar em sites tipo TripAdvisor, o que estão comentando no hotel, de repente estou pensando em fazer uma reserva. Então isso é uma resposta do Web 2.0. A Web 3.0, que a gente ainda não pode dizer que assim, estamos na Web 3.0, mas ela é uma tendência da gente ter uma conexão inteligente entre pessoas e coisas. Então isso é bem interessante, né? Até estava comentando ontem, aí parece uma coisa muito futurista, mas a ideia é o seguinte, que você, por exemplo, tenha... eu estou com essa camisa, então essa camisa aqui, ela é uma camisa inteligente, ela me daria a chance de esfriar essa sala, ela aquece. Então eu tenho essas relações, que parece um pouco futurista e um pouco daquele desenho dos Jackson. Parece um pouco futurista isso, mas a gente já começa, vou trazer alguns exemplos, a gente já começa a perceber a incorporação dessas novas tecnologias. Se alguém me contar
fácil. Se eu ia conversar com alguém do outro lado do mundo, pelo meu telefone, por Skype, há 10 anos atrás, eu ia falar, não vai ser assim. E hoje os grupos de pesquisa, eles se materializam assim. Às vezes eu estou me transportando, estou num táxi, por exemplo, estou fazendo uma reunião com alguém que está do outro lado do mundo para resolver uma determinada questão. Bom, então falando disso, nessa questão da evolução tecnológica, a gente vai perceber que a evolução tecnológica das tecnologias de informação e comunicação, elas têm alterado também a relação de deslocamento e a relação de transporte e turismo na perspectiva de desenvolvimento de destinos turísticos. Seria esse o caminho para a gente pensar a questão da interface entre sistemas inteligentes de transportes, destinos turísticos inteligentes? Eu não tenho muito bem essa resposta, mas é uma perspectiva. Aqui, então, eu coloquei esse slide para a gente se questionar sobre o que é inteligência. E aí tem uns estudos interessantes que vão dizer que cidades inteligentes elas estão focadas mais para residentes, mais para moradores. Quando você introduz a questão do destino turístico inteligente, você também começando a pensar nessa relação visitante-visitado. Transportes inteligentes. Pouco vejo sendo tratado transportes turísticos inteligentes ou o papel dos transportes para o desenvolvimento de destinos turísticos inteligentes, o que se abre uma janela para se pesquisar. Eu coloquei aqui como cola para mim e para vocês alguns conceitos, mas para a gente perceber, quando eu estiver mostrando o exemplo, que a gente vai passar por isso, assim, os modos de transportes, aéreo, ferroviário, aquaviário, rodoviário, os conceitos de intermodalidade, mobilidade, conectividade, acessibilidade, redes, nodos, o transporte enquanto via, veículo, força motriz e terminal, tinha que completar ali depois eu completo, terminal. Então, a gente vai perpassar por essa base para poder discutir soluções criativas de planejamento e gestão de transportes e desenvolvimento de destinos turísticos. Então, é importante que a gente observe isso. O que a aprendizagem tem a ver com isso tudo? Então, uma outra coisa que me chama a atenção, e porque eu também tenho essa condição de professora, é como que as pessoas aprendem. Como que eu aprendo? Como é que é isso? Já que, se eu estou falando de inteligência, se estou falando de competências, se estou falando disso, tanto para destinos quanto para da perspectiva de planejamento e gestão, de criatividade. Então, além do e-learning, do aprendizagem à distância, hoje a gente tem dois conceitos que são interessantes, o m-learning e o learning. O m-learning é aprendizagem móvel. Eu posso perguntar para vocês, enquanto eu estou falando aqui, se alguém aqui já acessou a internet através de Wi-Fi, já comentou com alguém, postou uma foto, uma rede social daqui, que a gente está aqui nesse momento, e se outras pessoas já tiveram acesso a esse conteúdo, e isso tem muita relação com o de m-learning. É lógico que m-learning é muito mais complexo do que isso, porque exige estratégias de ensino e aprendizagem através das tecnologias móveis, mas é muito interessante a gente ver como a gente está permeado dessas tecnologias. O learning já é um passo à frente, porque é a aprendizagem ubíqua. Ubíquo é aquilo que eu sei dessa luz, mas eu estou vendo a produção de eletricidade? Não. Eu sei que tem aqui, enquanto eu faço isso, eu sei que tem uma tecnologia, mas eu não estou vendo a ligação disso, é invisível. Então é ubíquo, é uma coisa que acontece, mas ela é invisível, ela está no nosso meio, ela está acontecendo. Mas eu não tenho, a tecnologia que faz com que isso aconteça, ela está diluída no ambiente. Então, a aprendizagem ubíqua diz muito sobre isso. Então, eu coloquei esses dois conceitos porque para a gente falar de criatividade, falar de planejamento e gestão, eu acho que isso vai criando um certo diferencial para planejadores e gestores. Outra questão, para fechar essa parte mais teórica, é a questão da gamificação. Eu gosto muito de jogar, não sei, mas a gente, enfim, tem esse lado lúdico e algumas pessoas levam para a vida adulta ainda jogar videogame, jogar um jogo de tabuleiro, não necessariamente a gente precisa só entrar na questão dos jogos eletrônicos. E uma coisa que eu tenho pesquisado muito é a questão da gamificação, quando a gente usa o jogo para outro fim que não só o jogo, e usar isso como uma estratégia criativa para planejamento e gestão de desenvolvimento de destinos turísticos e transportes. Aí eu entro daqui a pouco na questão dos meus exemplos. Eu usei da economia criativa como uma base para pensar com vocês alguns processos de gamificação, e isso como uma forma criativa de planejamento e gestão. Desculpa estar falando tão rapidamente, mas é só para aproveitar o
economia criativa, não sei se está muito visível, talvez pudesse apagar essa luz aqui, eu vi você dizendo, eu acho, eu já conheço a apresentação, então fica fácil, mas... então, para a gente ter uma noção dos setores da economia criativa, e aí eu fiquei me perguntando, transporte cicloviário, que é uma coisa que me interessa, cicloturismo, eu hoje vivo no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, em 2013, ganhou um prêmio de cidade inteligente na Espanha, a gente tem uma tendência lá a ampliar a ciclovia de 300 km para 450 km até 2016, a gente tem um mapa cicloviário, então tem me interessado muito pensar a bicicleta. E aí, a economia criativa, aqueles setores que eu coloquei lá para vocês, gamificação, que eu acabei de falar, né, não necessariamente é só o jogo pelo jogo, mas é o jogo para resolver questões, e eu posso ter o planejamento e gestão do território utilizando também dessas estratégias de maneira participativa. E turismo inteligente, nossa, que salada, como é que eu chego nisso, o que isso significa, né? Pela construção de um exemplo, rapidamente. Aqui o mapa cicloviário do Rio de Janeiro, essa expansão que eu mostrei para vocês ali em vermelho, que a gente pode ver, né, foi lançado através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura esse mapa, e aí a gente consegue perceber um pouco da zona sul da cidade. Deixa eu voltar aqui rapidinho, só, acho que eu estou fazendo errado. Opa, preciso de ajuda. Acho que estão fazendo para mim, obrigado. Então é o seguinte, é o seguinte, ali é a Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui as praias, né, de Ipanema, Leblon do lado de Chicago, Copacabana, e a ciclovia. A gente vê uma tendência grande da ciclovia aqui na zona sul da cidade, depois do Maracanã, a rodinha lá em cima, a gente vê também na zona norte a questão da ciclovia, o centro da cidade, né, ainda mais agora com a questão do Porto Maravilha, né, do projeto lá de requalificação do espaço urbano, de revitalização, a gente tem aí a questão da ciclovia. Bom, frente a isso, eu fui lá no site da Secretaria de Estado do Turismo e comecei a perceber como é que a questão da oferta cultural, não só, no caso que eu filtrei para a cidade do Rio de Janeiro, lá você tem o Estado como um todo. Como é que ela está sendo organizada? Então, se eu falo da Feira Livre de Ipanema, e eu percebo a Feira Livre de Ipanema como uma representação daqueles setores da economia criativa, uma possibilidade disso, né? Como é que eu posso juntar essa questão da ciclovia com a questão da oferta cultural? É fácil, né? Eu quero que as pessoas usem bicicleta, eu quero dinamizar a economia criativa. Você está falando de tecnologia, nada melhor que um aplicativo. Você pode dar um aplicativo que faça isso, né? Com a questão do georreferenciado, você consegue fazer isso. Só que isso talvez gere só uma ponta do iceberg do que a gente está tratando de futuro e de futuro dessa inteligência de desenvolvimento de destinos turísticos, da relação de transportes. Bom, aqui eu tentei exemplificar para vocês o seguinte, eu posso ter uma questão, um mapa cicloviário, eu posso ter a oferta de turismo num aplicativo, mas uma coisa que pode dinamizar e que pode criar essa relação entre visitante e visitado, respeitando os desejos desse visitado, né, desses atores, dessas organizações, você ter, de alguma forma, esses atores, essas organizações, podendo produzir conteúdo online de interesse para que essas pessoas que estão utilizando a bicicleta através de um aplicativo também sejam comunicadas para conhecer. Em outras palavras, né, imagina um artesão que acabou de produzir uma nova peça e ele quer contar a história disso, ele não quer simplesmente vender essa peça, mas ele quer contar como é que ele fez isso, quais materiais ele utilizou, né? E se ele tivesse um aplicativo que ele pudesse contar, entrar com essas informações, ou se ele tivesse um lugar que ele pudesse distribuir essas informações fossem inseridas nesse aplicativo, e eu tivesse um sistema de localização que todas as pessoas que estão com o aplicativo e marcaram lá que estão usando a bicicleta e que estão no raio de 5 km, que elas, naquele momento, elas fossem atraídas para conhecer um pouco mais, recebessem uma notificação de conhecer um pouco mais da história que esse artesão está interessado em contar. A mesma coisa vale para a gastronomia, a mesma coisa vale
para os outros setores da economia criativa. Eu só peguei a questão da Feira de Ipanema como exemplo geográfico para referenciar isso. Poderia ter um aquecimento dessa economia criativa e uma relação entre visitante e visitado dinamizada. Mas, voltando à história dos jogos, eu coloquei para não ficar parecendo, você está falando de jogos, mas você não dá um exemplo claro sobre isso. A gente tem o Lemos ele é um pesquisador muito interessante porque ele é um dos precursores de pensar essa questão das mídias locativas, e ele narra no texto dele a questão do Uncle Roy, que é um jogo, tipo aquela perspectiva de onde está o óleo, e que você, através de um aplicativo no seu celular, no palm, no tablet, você tem informações em 60 minutos, você precisa procurar onde está o tio Roy do tecido urbano. Então isso faz com que você descubra mais a cidade, no caso, aí na Inglaterra, Londres, você descubra mais desse destino. Bom, pensando nisso, eu acho que é possível a gente pensar na gamificação e até mesmo nas estratégias de end-learning, no planejamento e gestão integrada de transportes e destinos turísticos. E aí uma peça do quebra-cabeça nessa relação entre ciclovia, turismo e economia criativa pode ser pensar num jogo básico como esse, que foi pensado por essa banda, como essa ideia de onde está o óleo, que vai dinamizar um pouco essas relações. Bom, e aí eu me pergunto, turismo inteligente para quem? Então, assim, na verdade, se as pessoas, se os visitantes e visitados não tiverem interesse em contar suas histórias, em fazer essas parcerias, não vai adiantar a técnica mais sofisticada de gamificação, a técnica mais sofisticada de aplicativos, porque nada disso vai funcionar. Então isso só vai funcionar se tiver sentido mesmo para as pessoas, se as pessoas elas considerarem isso. Então, planejamento participativo e a discussão para além da tecnologia, e não só a sedução da tecnologia pela tecnologia, é uma coisa que interessa muito para se desenvolver um turismo de fato inteligente. Bom, deixei meus contatos, Rodrigo, filho do tempo. Bom, depois no final eu fico à disposição de vocês para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Obrigado. Bom dia a todos, eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço a Carla pelo convite de compor essa mesa, para mim é uma alegria muito grande de estar nessa mesa com meus colegas, da Miri, da Elisângela, e também estar de volta à casa onde eu me formei, onde eu tenho o maior carinho pela UFJF, e enfim, discutindo sobre transportes e desenvolvimento de destinos turísticos. Eu faço parte do grupo de pesquisa em que a Carla é líder, e lá na Unirio nós temos 2 projetos de pesquisa cadastrados, um sobre cruzeiros, desenvolvimento de destinos turísticos e meio ambiente, que a gente está tentando identificar, mapear os cruzeiros e as suas relações com as unidades de conservação e também com os destinos turísticos, e também a ferrovia e destinos turísticos e unidades de conservação. Inclusive, amanhã nós vamos apresentar um fragmento dessa pesquisa no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, aqui no ITB. Então, hoje eu vou falar sobre transportes e desenvolvimento de destinos turísticos, vou trazer um caso dos acessos e serviços no Morro do Corcovado, que fica, que é parte do Parque Nacional da Tijuca. Na verdade, é mais um relato de experiência. Eu tive a oportunidade de atuar como técnica no setor de uso público e negócios do Parque Nacional da Tijuca. Tenho também um carinho muito grande por esse parque e me interesso muito pela questão da terceirização de serviços e como esses serviços eles são desenhados no sentido de possibilitar ou não, uma maior relação entre visitantes e visitados. Na verdade, será que os
a forma como os serviços são projetados possibilitam, né, o conhecimento de que o visitante está dentro de uma unidade de conservação e reconhece a importância dessa unidade de conservação. Então, como nós estamos aqui numa mesa que tem como tema principal transportes, a ideia é, né, ilustrar o debate teórico apresentado pela professora Carla e também pela professora Elisângela, né, para, enfim, trazer questões relativas a esse aporte teórico. Bom, eu também sou doutoranda na engenharia de produção, faço parte do grupo do Laboratório de Tecnologia e Desenvolvimento Social, em que a gente também atua em pesquisa sobre turismo de base comunitária. Eu estou achando que alguém tinha que passar. Então, a ideia é situar sobre o Parque Nacional da Tijuca e discutir as duas possibilidades de acesso ao principal atrativo turístico, que é o Monumento do Cristo Redentor. E esses acessos são feitos por transporte rodoviário e também transporte ferroviário. Bom, antes de entrar no caso do Parque Nacional da Tijuca, eu gostaria só de situar vocês sobre o que são as áreas protegidas, né? As áreas protegidas, elas têm uma importância em termos de biodiversidade. É um termo utilizado internacionalmente para representar a importância da biodiversidade e também a importância cultural. No caso do Brasil, existem diversos tipos de áreas protegidas, como, por exemplo, as áreas de proteção permanente, a reserva legal, as terras indígenas e também as unidades de conservação, que são regulamentadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é uma legislação de 2000. E essas unidades de conservação existem dois tipos, né? As de uso sustentável, que, por exemplo, permite a permanência de pessoas morando nessas unidades, e as de proteção integral, que tem por objetivo principal a proteção da natureza, a preservação. Dentro da categoria de proteção integral estão os parques nacionais, que tem por objetivo a preservação, a pesquisa científica, a educação e interpretação ambiental e a recreação, o lazer e o turismo ecológico. E aí, nesse contexto, aqui está o Parque Nacional da Tijuca. Gente, está difícil. Então, o Parque Nacional da Tijuca é uma das unidades de conservação que possui maior índice de visitação, são cerca de 2,5 milhões de visitantes por ano. Isso se deve principalmente ao Monumento do Cristo Redentor, que se localiza dentro do Parque Nacional da Tijuca, e é o único local onde há cobrança de ingresso. Então, com base nisso, o parque, sendo o principal, o parque mais visitado, é, portanto, também aquele que mais gera receita e que vai subsidiar as outras unidades de conservação. Então, só para localizar aqui geograficamente, achei interessante o mapa de ciclovia que a Carla apresentou, porque dentro dele também estava o contexto do Parque Nacional da Tijuca. O parque está localizado no centro, né, numa região central da cidade do Rio de Janeiro. A gente pode ver por esse mapa onde está verde é o parque, onde está cinza é a cidade. É um parque que possui 4 setores. O principal deles, o mais visitado, são a Floresta da Tijuca e também a Serra da Carioca, onde está localizado o Cristo Redentor. Pode passar. Então, dentro da Serra da Carioca, a gente tem, nesse contexto do Morro do Corcovado, o Monumento do Cristo Redentor, e a Floresta das Paineiras. A Floresta das Paineiras, na verdade, é uma estrada que liga a zona norte da cidade à zona sul, e ela é bastante utilizada, principalmente por moradores cariocas, que utilizam essa área para fins de lazer e recreação. Então, aos fins de semana, essa estrada ela fica fechada para veículos e ela funciona somente para lazer e recreação. Então, ali os visitantes
fazem práticas de esporte, tem uma ciclovia, fazem piquenique, corrida, enfim, e também tem umas bicas d'água para os cariocas se refrescarem durante o verão. E o acesso a essa estrada, ela vai, de certa forma, gerar um conflito com o acesso ao Morro do Corcovado, porque pode ser o mesmo acesso. Então a gente tem aqui um mapa, pode passar aqui umas figurinhas. Aquele mapa, ele representa... Bom, esse mapa a gente pode verificar aqui. Aqui em amarelo é o acesso rodoviário. Nessa seta aqui se localiza o Hotel Paineiras e o acesso à Floresta das Paineiras, a Estrada das Paineiras. E aqui está o Monumento do Cristo Redentor. Então, aqui estão o bairro do Cosme Velho e Santa Teresa, que são as principais formas de acesso ao Monumento do Cristo Redentor. Esses bairros, principalmente o Cosme Velho, é um bairro bastante residencial e que só tem uma via de acesso à Zona Sul, ao Largo do Machado e ao metrô. Então, eu vou apresentar a problemática disso daí. Bem, em 2007, houve uma operação da Polícia Federal com o IBAMA, que era o responsável pela gestão do Parque Nacional da Tijuca, que se chamou Operação Iscariotes. Na verdade, eles desmontaram um esquema de desvio de dinheiro em que a cada ingresso, a cada 15 ingressos pagos para a entrada ao Monumento do Cristo Redentor, eles desviavam 14, né? Então somente um era registrado como pago ao IBAMA. E com isso houve uma interdição no acesso de veículos na plataforma superior do Monumento do Cristo Redentor, no sentido de tentar reorganizar o esquema de acesso ao Monumento do Cristo Redentor por meio rodoviário. Então, uma forma que o IBAMA e posteriormente o ICMBio, que foi o órgão que substituiu o IBAMA na gestão do parque, a forma que eles encontraram foi a implantação de serviços terceirizados por meio de contrato de permissão. Foi com o objetivo de resolver rapidamente o problema de acesso ao Monumento do Cristo Redentor, possibilitar um maior controle desse acesso, evitando, portanto, o esquema de desvio de dinheiro, e também poder fazer o registro de visitantes que pagavam, aqueles visitantes que obtinham gratuidades, por exemplo, idoso, criança, e também guias de turismo. Então, a ideia era implantar um serviço terceirizado de acesso, de venda de bilhete e também de acesso por meio rodoviário ao Monumento do Cristo Redentor. Então a gente tem aqui um ingresso que diz que você compra, na verdade, dois serviços, a venda do bilhete e um serviço de van. E aqui nós temos uma foto da localidade conhecida como Paineiras, que é onde o turista deveria chegar saindo do Cosme Velho ou de Santa Teresa, ou então até mesmo do Alto da Boa Vista, chegarem até esse ponto da Floresta das Paineiras para então acessar o Monumento do Cristo Redentor por meio da van terceirizada. Então, com isso, o visitante, e a maior parte desses visitantes são turistas nacionais e turistas internacionais, eles precisavam ter um acesso até a Floresta das Paineiras. O acesso à Floresta das Paineiras, não existe transporte público, então o turista precisava de ou contratar um táxi ou então contratar uma van, que faz lotação até a Floresta das Paineiras. E aí, na primeira foto, a gente vê um selozinho dessa cooperativa que organizava esse transporte da Zona Sul até a Floresta das Paineiras. E ali o acesso do bairro do Cosme Velho e da Estrada das Paineiras é bastante complicado, é muito
tumultuado, são carros particulares, vans e taxistas, numa estrada bastante estreita e muitos turistas interessados em visitar o Monumento do Cristo Redentor, principalmente nos feriados e fins de semana. Na terceira foto a gente vê um antigo hotel Paineiras, que é um hotel da década de 40, que ficou abandonado por muito tempo. Então, o ICMBio organizou um workshop para poder pensar na possibilidade de uso desse hotel para revitalização e oferta de serviços turísticos no sentido de melhorar a qualidade dessa visita turística. Na quarta foto a gente vê ali um estacionamento lotado, enfim, nas proximidades do Hotel Paineiras, que é onde se localiza a bilheteria de acesso ao Monumento do Cristo Redentor. E nas outras fotos, a confusão, né? Uma fila enorme para a compra do ingresso. O turista, a única forma de venda desse ingresso era nessa bilheteria, e ele ficava até 2 horas na fila para comprar o ingresso e depois para embarcar na van e, portanto, acessar o Monumento do Cristo Redentor. E o retorno da sua visita também era bastante complicado, porque ele também precisava aguardar para embarcar na van, descer até o Hotel Paineiras e, portanto, dali pegar um táxi ou uma van de lotação para chegar então até o Cosme Velho. Então, o ICMBio organizou esse workshop no sentido de pensar a revitalização desse antigo Hotel Paineiras e chegaram numa concessão dos serviços do espaço Paineiras Corcovado. Foi feito um concurso público envolvendo arquitetos no sentido de pensar uma revitalização da arquitetura mesmo, dessa edificação, desse patrimônio, e instalação desses serviços. Os serviços que vão ser instalados nesse complexo são relativos ao transporte rodoviário, à venda de bilhete e também centro de visitantes e uma exposição sobre os parques nacionais e sobre o Parque Nacional da Tijuca, um espaço para eventos e uma plataforma de embarque e desembarque e também estacionamento. Então, são além de serviços de alimentação. O objetivo desse projeto é dinamizar o fluxo de visitantes para o acesso ao Monumento do Cristo Redentor, porque atualmente existe bastante desconforto, uma qualidade muito ruim desses serviços, e o turista fica bastante tempo para a compra desse ingresso, aguardando então o seu embarque. A ideia é que com esse projeto haja maior dinamização desse fluxo de visitantes até o Monumento do Cristo Redentor, possibilitando mais conforto e qualidade desses serviços. Na verdade, essa concessão, a concessão rodoviária é que, na verdade, usar o trem Corcovado já é em si um atrativo turístico, já é uma experiência turística, né? Então, essa é a grande diferença, porque o acesso rodoviário tem mais um objetivo de um transporte mais rápido e fluido. Bom, na estação Cosme Velho, que é a principal forma de acesso, onde se localiza a bilheteria, existe uma exposição que não tem uma curadoria, umas lojas de souvenir que também vendem lembrancinhas sem muita relação com o Parque Nacional da Tijuca, e existe ali também alguns serviços de alimentos e bebidas. É um espaço muito pequeno e que traz também muito pouco conforto aos visitantes. E também não dá a informação para o visitante a respeito do Parque Nacional da Tijuca e do Monumento do Cristo Redentor de forma clara e objetiva. Bem, em 2013, a Associação de Moradores do Bairro Cosme Velho entrou com um pedido na Justiça de proibição de venda de bilhetes do trem do Corcovado na estação do Cosme Velho. Por quê? O que ocorria era que os visitantes, muitas vezes desavisados, tentavam comprar o bilhete e, em função da capacidade limitada de visitantes, o visitante comprava o bilhete
né, chegava na estação para comprar o bilhete às 9 e só conseguia embarcar por volta de 11 ou meio-dia ou 1h da tarde. E como o bairro do Cosme Velho é um bairro bastante residencial e tem poucos serviços de comércio, o turista ficava vagando e sem muito o que fazer, sem muito para onde ir, atrapalhando o trânsito. As cooperativas de táxi e vans de lotação ficavam rodeando esses turistas no sentido de pegar na sobra do turista que não conseguia comprar o ingresso para poder levá-lo até a estação, até as paineiras, para poder então utilizar a van terceirizada do Parque Nacional da Tijuca. Então, trazia uma movimentação, um tumulto muito grande, tanto de pessoas quanto de veículos. Então, eles solicitaram à Justiça a proibição da venda ali na estação Cosme Velho. Óbvio que isso não foi embargado durante uma semana, mas posteriormente isso trouxe mais confusão ainda, porque o turista continuava desavisado a respeito dessa decisão. E então a empresa do Corcovado iniciou a venda de bilhetes por meio da internet, facilitando então o acesso do turista. Esse bilhete também é em torno de R$50. Em 2012, a Secretaria de Patrimônio da União, que é a proprietária desse trem do Corcovado, tanto da estação quanto dos trens, repassou esse patrimônio para o ICMBio, que é o órgão gestor do Parque Nacional da Tijuca. O trem do Corcovado corta uma área dentro do Parque Nacional, como eu já disse, né? Então, o ICMBio, agora então, proprietário desse patrimônio, fez uma licitação no sentido de revitalizar as estações e também melhorar a qualidade dos serviços relacionados ao acesso ferroviário. Então, foi feita uma licitação. Quem foi o vencedor foi um consórcio formado pela empresa Iguaçu, que já opera o Complexo Turístico das Banheiras, também já opera o Complexo Turístico do Parque Nacional do Iguaçu e também já opera serviços no Parque Nacional de Fernando de Noronha. Então, é uma empresa que tem um know-how e que está conseguindo, em função desse know-how, dessa expertise, está conseguindo, né, participar de todas as licitações relacionadas aos serviços terceirizados em parques nacionais. E também o trem do Corcovado, que já opera há quase 40 anos utilizando o patrimônio do trem do Corcovado. Então, essas duas empresas se juntaram, era a licitação, e esse projeto, então, foi desenhado no sentido de reforçar a ideia de parque nacional, né, possibilitar a melhoria da qualidade dos serviços que são prestados, e também, garantir um acesso ao Monumento do Cristo Redentor por meio dessa experiência turística. Então, quais são os serviços que estão em torno dessa licitação? A cobrança de ingressos ao Corcovado, a alimentação, serviços de alimentação, lojas de conveniências com venda de produtos relacionados ao Parque Nacional da Tijuca, revitalização dos trens, das estações e da plataforma superior do Corcovado, revitalização também da sinalização e atendimento bilíngue, exposição sobre a história da ferrovia e também sobre o Parque Nacional da Tijuca, e a integração com o futuro Hotel Paineiras, com um novo sistema de bondes e também com um novo sistema de bondes. Então, a ideia é que haja uma conexão, né, de serviços em torno do Monumento do Cristo Redentor, que é o principal atrativo, mas pensando na cidade do Rio de Janeiro como um destino turístico. Também, enfim, o consórcio ele vai ter que atender uma série de obrigações relacionadas à proteção ambiental, à responsabilidade social, enfim. E aí, para finalizar, eu coloquei algumas questões aqui que me preocupam bastante na formatação desses serviços, que são, né, será que foi no desenho desses projetos, será que foram
pensados um espaço para os empreendimentos comunitários, considerando que no entorno do Parque Nacional da Tijuca existem diversas organizações sociais de moradores de favelas do entorno que já prestam serviços aos turistas, como de guiamento. Será que foi pensado, né, esse espaço para esses empreendimentos comunitários, pensando inclusive em turismo de base comunitária? Será que foi pensado no conforto e segurança dos serviços, ou seja, será que são somente esses os parâmetros necessários para poder avaliar a experiência turística? Ou será que pensar também em serviços relacionais, serviços que possam possibilitar um diálogo do visitante com a unidade de conservação e também com o prestador de serviço, uma relação mais aproximada entre esses atores sociais? E será que a forma como esses serviços estão desenhados, a forma como esses serviços projetados, não vão transformar esses espaços em mais um espaço aeroporto, ou seja, mais um espaço sem uma identidade do Parque Nacional da Tijuca, sem uma identidade do carioca, né? Então, são questões que eu gostaria de discutir e dialogar com vocês. Então, desculpa por ter me alongado. Eu tenho muita coisa para falar sobre o Parque Nacional da Tijuca, em função da minha experiência como técnica no setor de uso público, e espero que eu tenha sido clara nessa explanação sobre os serviços de acesso e transportes rodoviário e ferroviário ao Monumento do Cristo Redentor, que deve ser pensado como um atrativo importante para o turismo nacional, o turismo internacional na cidade do Rio de Janeiro, mas que ele precisa ser pensado bastante de forma integrada, de planejamento integrado, pensando a cidade do Rio de Janeiro como um destino turístico. Obrigada. Bem, bom dia a todos novamente, né? Então, meu nome é Elisângela, né? Para aqueles que chegaram agora, eu sou na Universidade de Brasília, sou pesquisadora de pós-doutorado com bolsa da CAPES, né? Essa bolsa é para fortalecimento dos grupos de pesquisa e fortalecimento da pesquisa dentro dos programas de pós-graduação. Eu sou geógrafa de formação, mestre em transportes, MBA em gestão do turismo e hotelaria e doutora também em transportes. Neste período todo em que eu trabalho com turismo e, na verdade, eu iniciei todas as minhas atividades trabalhando com transportes, planejamento de transportes em cidades de porte médio, Uberlândia, Minas Gerais, aqui também, né? E depois disso comecei a trabalhar com turismo e foi me inquietando muito o porquê das políticas públicas municipais e principalmente federais, que é a área onde hoje eu trabalho, elas não eram integradas. Porque de alguma forma a gente não tinha essas políticas que surtissem efeito para o desenvolvimento de destinos turísticos. Analisando os estudos da CEPAL, do BID, do BNDES, do próprio Ministério do Turismo e as políticas que foram formuladas pelo Ministério dos Transportes e Ministério do Turismo, eu detectei que havia pouca integração e diretrizes muito superficiais de como isso era feito. E quando a gente chega no nível mais técnico, aí a gente não tinha instrumentos adequados para poder avaliar como que o transporte e o turismo, de fato, eles se integravam e exerciam um efeito para o desenvolvimento daqueles destinos, daquelas comunidades. Então, a partir disso, na tese de doutorado, eu propus... Agora sim. A partir disso, na tese de doutorado, o que eu propus? Descobrir qual era esse objeto do turismo e dos transportes para fins de estudo de política pública. Poxa, Elisângela, mas não existe. Né? A Carla agora há pouco falou que a gente tem uma profusão de estudos, né? A gente tem uma sistematização desses estudos, são a maioria reflexão teórica, embora nós da área da geografia e do turismo nós
façamos vários estudos empíricos, mas a gente tem uma certa dificuldade em ter um método, em ter um objeto, e a partir dele desenvolver uma metodologia, e quando chegamos na gestão de sermos mais propositivos. Nós temos excelentes ideias, né? Eu acho que ontem na nossa conferência de abertura isso ficou muito claro, né? Nós temos uma excelente ideia, mas quando nós vamos efetivar, de fato, ela não é viável, ou do ponto de vista social, ou do ponto de vista econômico, e na verdade nós ficamos muito ansiosos por implantar, mas muito pouco afeitos a monitorar e avaliar e ver qual é a efetividade das ações que nós estamos propondo. Então, a partir disso, nos estudos que eu tenho desenvolvido nos últimos 2 anos, que envolve o doutorado, envolve a avaliação do legado para a Copa do Mundo e, mais recentemente, a implantação de projetos pilotos no Ministério da Justiça e contra o tráfico de pessoas, eu tenho trabalhado muito com a metodologia de desenvolvimento de indicadores junto com outros professores da UNB. Alguns fazem parte do grupo de pesquisa, outros não. Então, eu trago aqui um pouquinho para vocês a proposição de indicadores para o planejamento e gestão dos transportes nos destinos turísticos como instrumento de monitoramento do desenvolvimento, aí sim, da economia criativa, que é o tema desse nosso evento aqui. Então, nesse sentido, eu trago uma estrutura de 8 tópicos, falar um pouquinho desse ponto de partida, né? Qual é o problema, como que a gente define isso, o que nos inquieta, o que é essa economia criativa da qual nós estamos falando aqui, né? O que é essa economia criativa e desenvolvimento, né? Qual é o elo de ligação e qual é o desenvolvimento que nós estamos propondo para os nossos destinos, porque desenvolvimento também é uma palavra que acabou caindo, né? Um termo, né? Que acabou caindo muito na generalização. Mas qual é ele? O que é ele? O que está sendo feito em nome dele? Né? E o que é que eu estou propondo a partir disso? O transporte para o turismo. E aí eu vou explicar um pouquinho. Elisângela, por que transporte e turismo? Por que não transporte e transportes turísticos? Aí eu explico um pouquinho também desse conceito que eu assumo a partir desses últimos 2 anos também e de que forma ele pode melhor contribuir para a entregação das políticas públicas e da gestão na área do transporte e do turismo. Quais os indicadores, então, nós vamos propor? Porque a partir do momento que eu conheço o meu objeto, eu sei o que eu estou trabalhando, eu tenho um método, aí sim eu consigo colocar indicadores que representem esse transporte para o turismo. E, por fim, eu trago um exemplo da Costa do Descobrimento e a Costa do Cacau na Bahia, que foram minhas áreas de estudos agora durante o doutorado. Então, qual que é o nosso ponto de partida? Então, eu teço algumas considerações, principalmente de como a gente pode conciliar espaço e tempo. Espaço, Elisângela, assim, o lugar, o local, o tempo, porque o tempo, o turista ele precisa deslocar, e na área de transporte eu preciso deslocar de um espaço a outro num determinado tempo. E esse tempo ele vai conferir confiabilidade, ele vai conferir segurança e ele vai conferir também, vai me dar como resultado a satisfação ou não desse turista. Mas principalmente ele vai me dizer sobre a eficiência do meu sistema. E aí é que eu vou precisar trabalhar com várias técnicas de planejamento de transportes para que ele aconteça. Então, como a gente concilia essas questões para poder promover o desenvolvimento do local? E eu acho que na apresentação anterior, né, da Heloísa, a gente pode ver que a falta de racionalidade no planejamento de transporte para acesso a um atrativo, ela gera tanto tumulto, tanto desconforto, que não deixa só o turista insatisfeito, mas também os moradores. Depois, como a gente pode valorizar a distribuição, eu não estou enxergando direito, porque eu sou míope, gente. Como que a gente pode valorizar a distribuição no espaço dos atrativos turísticos e da infraestrutura de transporte? Como eu faço essa conciliação? Porque primeiro eu preciso pensar
pensar num sistema. E a gente precisa lembrar que os atrativos turísticos, os serviços turísticos, eles estão altamente dispersos no espaço. E como a nossa política, ela fala de destinos, ela fala de regionalização, ela fala de roteiros integrados, eu vou ter ainda atrativos, serviços e equipamentos mais dispersos, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, quando eu falo principalmente em roteiro, como foi o caso que a Carla apresentou aqui anteriormente. Quando eu tenho todas essas questões e proponho definir indicadores, qual que é a minha principal questão que eu tenho que colocar hoje quando eu tenho dados do IBGE, da FIP, do Ministério do Turismo, mas eu tenho dados principalmente quantitativos. E quando eu falo de economia criativa, eu estou falando de dados, informações qualitativas, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de mecanismos que não são quantificáveis. Então, o nosso principal desafio é o quê? Nesse processo de planejamento? É transcender o paradigma atual da mensuração e avaliação de indicadores de crescimento por dados meramente quantitativos. Quando eu falo em crescimento, não necessariamente eu estou falando de desenvolvimento, mas eu tenho processos de crescimento, de modificação, que podem sim me levar a um processo de desenvolvimento. Nesse sentido, eu vou ter que a economia criativa, principalmente quando eu consigo ligar e atrelar cadeias produtivas pelo seu grau de importância, umas serão maiores do que as outras, mas eu preciso, sobretudo, interligá-las. Então, Elisângela, se eu estou falando de economia criativa, se eu estou falando de processo de produção, se eu estou falando de troca, se eu estou falando de crescimento, eu estou falando principalmente de levar o turista aonde eu tenho a distribuição dos produtos da economia criativa, mas eu também estou falando da distribuição e circulação de bens e serviços. Nossa, Elisângela, então esse transporte ele transcende a gente pensar só em passageiros? Sim, transcende. Nós vamos falar também de bens que precisam chegar até esses produtores e dos bens desses produtores que precisam escoar. Se eles precisam escoar para chegar até o distribuidor, até o turista ou até o visitante, como ele está sendo escoado? Mas nós vamos ter uma outra questão, que são os moradores desses destinos, desses locais. Eu preciso que muitos deles são trabalhadores do setor do turismo, muitos deles são criadores na economia criativa, e eles circulam para o trabalho no setor do turismo e eles circulam também para as suas necessidades básicas, porque a gente está pensando em qualidade de vida quando a gente fala local. Então eu não posso mais falar de um transporte turístico quando ele é uma pequena parte dentro de um sistema de transportes. E ele corresponde a uma pequena motivação, um pequeno grupo motivacional. Porque enquanto eu tenho uma cidade com 200 mil habitantes, eu posso ter circulando por aquela cidade 50 mil turistas. Ou eu tenho casos de cidade que eu tenho mais turistas do que moradores em determinada época do ano. Então eu preciso transportar moradores e turistas. E por uma questão de otimização de recursos públicos, otimização de investimentos, o sistema de transporte que eu vou planejar para aquela cidade é para todas essas motivações e necessidades de mobilidade dentro daquele destino. Então, quando eu falo de economia criativa, eu estou falando de produção. Eu estou falando de ativar a integração entre esses produtores, esses criadores dessa economia. Eu estou falando também do fortalecimento, do envolvimento dessa... Eu não enxergo, sinceramente, eu acho que nem vocês estão enxergando aí, né? Eu estou falando também de convergência, né? Eu preciso fazer com que esses interesses sejam convergentes. Olha, eu falei dos moradores, ou que são trabalhadores, ou que se beneficiam do serviço, ou dos sistemas de transportes.
Eu estou falando dos agentes da economia criativa que criam, precisam receber matéria-prima e precisam processar os seus produtos e depois precisam distribuir os seus produtos. Qual que é o principal gargalo hoje na economia criativa, segundo a literatura? É justamente a distribuição. E o que é a distribuição? Um deles é meio de transporte. Eu estou falando também do processo de gestão que vai fazer com que eu ative, potencialize e estabeleça convergência. Eu estou falando de um outro processo também, que é o da... Carla, me ajuda? Da circulação, que foi o que eu acabei de dizer agora mesmo. Distribuição de produtos, circulação de bens, pessoas e serviços, né, Carla? E eu estou falando do quê? Que isso funciona em sistema. Elisângela, então é o sistema do turismo? Sim, mas é o sistema dos transportes para o turismo nessas cidades, que envolve infraestrutura, que envolve carros, seja lá qual for o modal, né, o veículo, seja o rodoviário, seja o ferroviário, seja o a pé, seja o aéreo. A gente vai perceber que nesse modelo que eu proponho, o aéreo ele tem uma importância fundamental nos dois destinos com os quais eu trabalhei, mas a integração do aéreo com os outros destinos também, e que ele vai exercer uma importância muito forte no desenvolvimento para o qual nós estamos trabalhando, e que na verdade ele acontece de uma forma muito mais intuitiva, infelizmente, do que planejada. Nós vamos falar, Carla, do aprimoramento desse sistema e do fornecimento, do funcionamento dele. A gente vai falar de mudança, e aí a gente entra no outro conceito do desenvolvimento. O que é a mudança? É sair de um estágio A para o estágio B. Então a gente começa a elucidar uma das principais dúvidas da transcendência, da forma como a gente avalia. Se eu estou no estágio A e quero mudar para o estágio B, não adianta eu dizer que hoje a população é de 800 mil pessoas e que amanhã ela é de 900. Ou que hoje ela é de 800 pessoas e que amanhã ela vai ser de 550, que é o caso que eu vou mostrar daqui a pouco das regiões em que eu estudei. Por quê? Porque isso é número, isso mostra crescimento ou descrescimento, ele me revela muito pouco. Eu preciso saber qualitativamente, eu preciso explicar como esse estágio de mudança processou. E esse estágio de mudança, ele é pensado, ele é planejado e ele é feito de forma participativa também, cara. Eu preciso de uma evolução, mas que ele vai pensar principalmente o quê? Evolução com qualidade de vida. Se eu não conseguir proporcionar uma intervenção do sistema de transportes que leve à ativação, que seja pensado de uma forma sistêmica, que ele promova mudanças com evolução do estágio atual com o qual aquelas pessoas estão, eu dificilmente estarei empreendendo um projeto que leve ao desenvolvimento. Nesse contexto, então, a gente vai ter o que é essa economia criativa e desenvolvimento. Eu preciso pensar numa economia criativa que inclua pessoas, que valorize as qualidades locais, que valorize os recursos naturais e culturais que ali estão presentes. Eu preciso pensar também que se gere renda. E aí eu vou pedir licença para a Heloísa e vou citar como exemplo o caso das concessões hoje dos transportes rodoviários e ferroviários para visitar o Cristo. Até que ponto ele gera e fomenta a economia criativa da forma como essa licitação foi feita. E é uma responsabilidade muito cara para nós que somos técnicos e gestores na área do turismo. Como é que nós estamos elaborando nossos editais de licitação? Nós avaliamos na área dos transportes que o modelo de concessão que foi feito, por exemplo, para o aeroporto de Brasília, é um modelo muito inteligente, porque ele diz para a empresa o que a gente quer como resultado. A forma como ela vai fazer não nos interessa. Qual é o padrão qualitativo que a gente quer que seja atingido? E ele tem que atingir, e ali é medida a partir de indicadores.
A gente geralmente se deixa convencer pelas empresas e deixa ela colocar o veículo que ela quiser, o transporte que ela quer, os pontos de parada da forma como ela quer, e não inclui aqueles serviços comunitários, cooperativos que a gente necessita. Então, é uma responsabilidade muito forte, principalmente quando a gente vem para um seminário falar de economia criativa e o que ela pode representar de inclusão social, de geração de renda e valorização da cultura e dos aspectos naturais locais. Nesse sentido, o que a gente tem? A gente tem uma proposta de sistemas, que daí é que eu não aprofundo, mas a gente, depois vocês podem me pedir por e-mail, eu mando todo o material, que é da tese, em pensar em destinos, hierarquizar esses destinos primários, e aí o aeroporto vai ter uma grande influência, porque os destinos primários, os principais atrativos, os mais visitados, eles vão estar nos destinos primários e aonde tem os aeroportos, e onde tem aeroporto. Então, o principal portão de entrada é o destino primário. Nós vamos ter o destino secundário, que são acessados a partir dos destinos primários e que eles são interligados pelo fluxo turístico, pelo desejo de visitar vários atrativos que estão dispersos por uma área territorial. Então, esse planejamento ele é territorial. Por quê? Porque cada cidade ela tem uma importância, ela tem uma função dentro de uma hierarquia geográfica, mas ela tem uma função e tem uma importância também dentro de uma hierarquia turística. Lembra que eu falei inicialmente que os atrativos, serviços e equipamentos estão dispersos pelo espaço? Então, é função primordial dos transportes promover essa ligação. E a gente vai conseguir detectar e avaliar essa ligação por meio do quê? Dos fluxos. Quais são esses fluxos turísticos? Quais os meios de transporte que possibilitam esse fluxo turístico? E qual é a infraestrutura necessária para acessar esses fluxos turísticos? Então, aí nós estamos falando de um sistema de transporte para o turismo. E que esse sistema, ele tanto atende ao transporte de bens e equipamentos, mas ele também vai principalmente oportunizar a mobilidade de pessoas daquele destino, de turistas e de visitantes. E vai promover essa circulação da melhor forma, mais otimizada e mais racionalizada possível. Elisângela, o que é racionalizar? Eu diria que o sistema de transporte brasileiro não é racionalizado nem para nós que moramos lá. Imagine que no mesmo ponto, no setor hoteleiro sul, passam 600 linhas de ônibus que pode levar um único atrativo, com 6 tipos de tarifa diferentes. Isso não é ser racionalizado, nem para quem mora na cidade, quanto mais para o turista. Então, no processo de mudança, na proposta desse sistema, eu levo de um estágio inicial da configuração dessa rede territorial do destino turístico, eu posso levar a um desenvolvimento, a um processo de mudança que vai me dar característica A, B ou C. Depende de como eu planejar e de como eu vou conduzir meus recursos e a ativação da população para chegar até lá. E, já que eu tenho aquela rede, já que eu tenho aquela configuração, eu sei qual é o meu objeto, eu sei quais são as características, eu consigo propor indicadores, e aí são indicadores por tipo. Eu vou trabalhar com indicadores descritivos, eu vou trabalhar com indicadores de desempenho, de eficácia. Geralmente em gestão pública a gente trabalha muito com esses indicadores. Eu vou trabalhar com indicadores de eficiência, eu vou trabalhar com indicador global. A minha experiência nos 2 trabalhos, nos 3 trabalhos que eu fiz nos 2 últimos anos, é que para se atingir a avaliação de processos de mudança com dados que são qualitativos, nós vamos trabalhar principalmente com dados que são descritivos, mas eu vou atestar principalmente a eficiência da política pública, porque senão o TCU me cobra. Eu fui eficiente ou não fui na aplicação do recurso? Então você vai trabalhar basicamente com aqueles 2 tipos de indicadores ali. E aqui está um pouquinho do processo de como isso é feito. No primeiro momento é definir claramente qual é o seu objeto, quem é, onde é
com quem é que eu vou trabalhar, sobre o que eu estou falando. A partir disso, eu faço uma seleção de indicadores, num processo participativo ou não. Depois eu faço a avaliação desses indicadores, do como e de que forma eu vou conseguir esses dados para poder analisar. O que a gente tem percebido nos 3 casos que eu pude avaliar, que ter acesso a dados primários, fazer pesquisa primária, ele é muito mais complicado. Então a gente tem trabalhado com alguns dados secundários e principalmente com dados focais. Depois disso a gente faz a normalização dos indicadores e parte efetivamente para propor os indicadores. No caso do sistema de transporte, eu tenho como componentes desse sistema para poder avaliar o ambiente externo, que é composto principalmente pelos fluxos turísticos, no caso do turismo, pelos fluxos turísticos internacionais ou nacionais fora daquela região em estudo, mais o cenário político e econômico. Eu tenho um ambiente interno, que são principalmente favorecidos pelo incentivo da economia criativa, as políticas de incentivo ao turismo, as políticas de incentivo ao trabalho. Nossa, Elisângela, tudo separado? Gente, a gente não pensa integrado ainda. E dentro desse contexto do ambiente interno, eu vou trabalhar com a oferta do turismo, do transporte e da economia criativa. Por quê? Porque eu preciso estabelecer uma relação de causalidade. A partir do momento que eu proponho uma rodovia ou um serviço de van terceirizado, ele é um serviço, portanto ele é uma oferta. Qual é a relação de causalidade para que ele promova ou desenvolva ou estimule a economia criativa, para que ele desenvolva a economia? Então, quando eu proponho indicador, eu preciso primeiro avaliar a relação de causalidade. E nem sempre a gente vai conseguir fazer isso por métodos estatísticos, porque a gente não tem todas as informações, como foi o caso quando eu trabalhei a Costa do Descobrimento e a Costa do Cacau. A gente vai trabalhar a demanda, que são principalmente formadas por visitantes. Nós vamos trabalhar também ali a questão... Já não enxergo mais. A questão das relações, que vai fazer com que todo esse sistema ele seja articulado. E, por fim, a gente vai trabalhar os aspectos sociais, que é ali onde estão principalmente as pessoas envolvidas diretamente e quando a gente consegue detectar indiretamente com a economia criativa. Gente, eu já estou falando 25 minutos, eu falo muito, né? Então, só para passar rápido, então, aqui tem um pouquinho desses ambientes, quais são os aspectos que a gente trabalha aqui, e eu vou mostrar um pouquinho de qual é a lógica do cálculo. Para eu conseguir saber o quanto eu desenvolvi a economia criativa, eu parto de um tempo T0, faço uma descrição daquele momento, ou com dados, quando a gente trabalha com dados do IBGE, e principalmente para o turismo, eu tenho buscado trabalhar com dados dos últimos 20 anos, que é quando a gente tem as maiores políticas de investimento nacional e internacional no desenvolvimento do turismo. Então, faço um marco zero com alguns daqueles indicadores e a gente consegue resgatar em algumas atas, em alguns relatos, como que aquela população via, o que ela queria mudar a partir dessas intervenções. E o momento da avaliação, que pode ser agora, pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui 10 anos. Mas é importante definir esses marcos e a relação é do tempo atual para o tempo anterior, menos o tempo anterior, qual foi o processo de mudança que eu consegui verificar. E aí eu consigo ter ali um resultado que é numérico na maioria das vezes, ou se é transformação. Por exemplo, eu estou trabalhando agora com dado de estabelecimento da relação de confiança entre ONGs e parceiros. A gente conseguiu, eles conseguiram definir as metas do que eles queriam daquela relação de confiança, quando eles já entravam com o processo de relação de confiança, ao longo do projeto, quanto isso se consolidou, ou quais as parcerias de relação de confiança eles foram estabelecendo, e eles colocam isso em percentual. Então, eles conseguem avaliar o momento atual em relação ao momento anterior em percentual. Então, a gente conseguiu transformar
uma informação que é altamente qualitativa em um dado quantitativo percentual, e aí a gente chega na normalização do indicador, que é justamente a gente chegar a uma escala de menos de 0, abaixo de 0, e que vai até 1. Quanto mais próximo de 1 tiver, maior eficiência, maior processo de mudança, de acordo com os objetivos daquela comunidade, eu consegui atingir. E aí, um pouco do que foi implantado disso foi na Costa do Descobrimento, na minha tese, onde ali a gente tem 3 tons, vermelho, amarelo e laranja. Onde está mais vermelho é onde eu tenho a maior concentração de atrativos turísticos. Onde eu tenho a maior, o círculo maior, onde eu tenho o maior fluxo, maior portão aéreo, maior fluxo de passageiros chegando, e as linhas representam os fluxos turísticos por meio rodoviário nessa região. E aí o que a gente vai perceber principalmente? Que o transporte aéreo, ele é o principal influenciador desses fluxos, mas também ele é o principal ativador daquele destino. E ele vai ser ativador principalmente de outras formas de atividades econômicas associadas ao turismo. E que nesse sentido, não cabe mais, quando falar em hierarquia de destinos, eu falo só de destinos turísticos. Eu tenho que dizer qual a importância daquela cidade, daquele destino, naquela rede ou naquela região a qual ela pertence. E eu vou ter fluxos turísticos mais intensos onde eu tiver a maior concentração de serviços turísticos e de outros serviços da economia. Mas onde eu não tenho acesso a transporte, onde as populações estão mais isoladas e onde eu tenho maior potencial turístico, eu não tenho também meios de transportes e infraestruturas de transporte, mas são locais menos desenvolvidos, que geram menos emprego, população menos qualificada e menos renda. Menos renda eu gero também para essas populações. Por outro lado, aonde eu não tenho, como é o caso de Ilhéus, o círculo menor na parte de cima, eu tenho uma alta concentração de atrativos turísticos, mas eu tenho um turismo menos desenvolvido do que eu tenho em Porto Seguro, onde está o círculo maior. E lá eu vou ter a população muito mais voltada para o deslocamento do transporte rodoviário, os visitantes, eles vão circular entre uma cidade e outra para buscar principalmente serviços. E quando eu tenho a característica de turismo, eu tenho de visita a parentes e amigos. Familiares e amigos. Então eu tenho uma relação muito mais intensa de negócio, serviço e saúde em Ilhéus, e onde eu tenho mais potencial turístico do que aqui em Porto Seguro, na parte de baixo, onde eu tenho mais atrativos, mais produtos turísticos, mas eu tenho uma estrutura melhor concebida. E quando a gente vai ver as oportunidades de geração de emprego e renda, também vão se concentrar na região de Porto Seguro. E eu tenho um crescimento negativo da população maior e na região de Ilhéus, que é a Costa do Cacau. Por quê? Porque o turismo ali, mesmo eu tendo investido os mesmos recursos em transportes nas duas regiões, eu não consegui fixar aquela população nos serviços turísticos ou em outros serviços complementares ao turismo. Então, quando eu invisto em transporte, eu invisto sim, mas o quanto ele está contribuindo para elevar a qualidade de vida da população, a fixação dela na cidade de origem e evitar a migração para outros destinos da Bahia, como foi o caso, ou de todo o país. Já estou terminando. Então, aqui eu tenho uma configuração dessas cidades, onde o principal destaque é a cidade de Eunápolis, que vai principalmente servir como cidade dormitório das pessoas que vão sair de Eunápolis para trabalhar nos outros destinos turísticos. E eles vão trabalhar principalmente na cidade de Porto Seguro, Ilhéus e... esqueci o nome da outra cidade, logo ali em cima. Eles vão trabalhar principalmente nessas cidades, não só no serviço turístico, mas naqueles serviços que são complementares ao turismo. Então a gente não está falando mais de investir em transporte só para o desenvolvimento do turismo. Eu estou falando em investir em transportes
para o desenvolvimento de toda uma cadeia produtiva que vai beneficiar ou não aqueles moradores. Una, por exemplo, é uma cidade que não conseguiu ser beneficiada com o turismo e as infraestruturas. Mas não, Elisa, nós temos um dos maiores resorts, a Pesca de Merda, a gente sabe que é um dos expoentes. Sim, mas é um resort fechado. As pessoas chegam de avião, vão de van até o resort, então já chegam de helicóptero até o resort e a população em volta do resort, ela não conseguiu, não foi inserida, mesmo tendo vários aspectos para o desenvolvimento da economia criativa, ela não foi inserida nessa cadeia econômica que se estabeleceu em Una. E Una tem vários outros atrativos, ou potenciais atrativos, que esse resort. Então, são várias dessas características que elas acabam não possibilitando que a gente, com instrumentos pouco refinados, que a gente consiga detectar qual é o nível de desenvolvimento que está sendo oportunizado para essas cidades. Quando eu estabeleço indicadores, eu tenho a possibilidade de monitorar ao longo do tempo quais são essas possibilidades. Só que, para promover o desenvolvimento de localidades onde a economia criativa é uma oportunidade, eu preciso fazer isso de uma forma participativa. Por quê? Porque esse processo, quando eu penso em desenvolvimento, eu penso em economia criativa, não dá para eu meramente pegar os dados do IBGE e falar que cresceu. Não dá para eu falar a educação aumentou. Não dá para pegar só os dados do IDH e falar assim, nossa, o IDH melhorou, Elisângela. Como não? Investiram milhões, mas o IDH sim melhorou, mas a gente tem um fenômeno do Bolsa Família nessa região que impactou os resultados da pesquisa que eu avaliei também. Bom, eu fico à disposição para responder, né? Não dá para falar tudo em tão pouco tempo, eu já excedi quase 10 minutos, né, Rodrigo? Mas o que eu quero deixar como mensagem é que nós precisamos partir para ser mais propositivos, trabalhar com métodos e técnicas que dê maior confiabilidade aos nossos estudos e pesquisa na nossa área de turismo. E quando a gente alia transporte e turismo, de qual objeto é esse que eu estou falando? Qual a causalidade, o efeito que a integração dessas duas atividades elas proporcionam? Uma outra questão, nós trabalhamos com recursos escassos. Não dá para pensar num planejamento somente do transporte para o turismo, mas dá para pensar num sistema de transporte integrado, no qual a população e os visitantes vão se beneficiar deles também. E é um ponto de pauta hoje que a gente precisa colocar luz sobre ele para os nossos gestores, para os nossos técnicos, para que os nossos destinos possam ser mais eficientes e proporcionar melhor qualidade de vida para os nossos moradores, para as nossas cidades, para as nossas localidades. Muito obrigada, gente.